Bom dia, nono ano, matéria de hoje, equação do primeiro grau. Vamos lá? Bom, observe só o material que a gente trabalhou com vocês. Nós estamos falando sobre equação do primeiro grau. Então, a primeira coisa que a gente observa é que é o seguinte: a equação ela é de primeiro grau. Por que ela é de primeiro grau? Ela é de primeiro grau porque ela está trabalhando com uma incógnita x e o grau dessa incógnita x é 1. Eu sei que x é a mesma coisa que x elevado a 1, não é? Observe, esse expoente aqui me informa o grau da equação. Então a gente tem que a equação do primeiro grau com uma incógnita é toda a equação na forma ax mais b igual a zero. Observe que esse ax, o x aqui, o grau dele é 1, porque ele é x elevado a 1. Tudo bem? Muito bem. Então sempre quando aparecer uma equação desse tipo, ax mais b igual a zero, nós estamos falando sobre a equação do primeiro grau. Isso já é uma matéria que vocês já viram, tudo bem? E aí fica fácil vocês compreenderem. Uma coisa importante, a raiz ou solução da equação. Raiz ou solução da equação nada mais é que o valor numérico que quando você substitui ele no lugar do x, a igualdade da equação ela é satisfeita. Por exemplo, observe só. Eu tenho a equação 2x mais 3 igual a 11. Se você substituir no lugar do x aqui esse número 4, então a igualdade vai ser satisfeita, porque 2 vezes 4, 8 mais 3 dá 11. A igualdade foi satisfeita. Isso quer dizer que esse número 4 ele é raiz dessa equação. Perfeito? Aqui, por exemplo, o número 0 é raiz dessa equação, porque 0 ao quadrado mais 5 vezes 0 é 0. 0 ao quadrado mais 5 vezes 0 realmente dá 0, então 0 é raiz dessa equação. Nesse terceiro exemplo, ó, o número 2 não é raiz da equação. Por quê? Porque se eu colocar no lugar do x 2, 2 ao quadrado, mais 5 vezes 2, isso dá 14 e não dá 0. A igualdade ela não foi satisfeita. Muito bem. Bom, a equação do primeiro grau ela pode ter uma incógnita ou ela pode ter duas incógnitas. Por exemplo, aqui eu tenho uma equação ax mais by igual a c. Ela é uma equação do primeiro grau, só que ela possui a incógnita x e possui a incógnita y. Nesse caso, a solução desse sistema não é um único valor como foi aqui, mas a solução desse sistema era um par ordenado, x, y. É um conjunto de dois valores, tal que o x colocado aqui, o y colocado aqui, satisfaz essa equação. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, olha só. Observe essa equação do primeiro grau aqui, ó, 2x mais y igual a 3. Nesse caso eu tenho que ter a solução disso daqui, seria o valor de x que colocado aqui, mais o valor de y colocado aqui, que realmente dá 3. Vamos ver? Observe só, x igual a 0 e y igual a 3. 2 vezes 0 mais 3, isso realmente dá 3. É uma sentença verdadeira. Então, x igual a 0 e y igual a 3 é a solução da equação dada. Em vez de colocar assim, eu posso colocar assim, ó, par ordenado 0 e 3. X igual a 0, y igual a 3. Legal? Observe que eu tenho outras soluções para isso daqui. Por exemplo, x igual a 1 e y igual a 1. Ó. Ficaria 2 vezes 1 mais 1 dá 3. Ó. 2 vezes 1 mais 1 deu 3, não deu? Então, x igual a 1 e y igual a 1 também é a solução. Legal? Eu posso colocar assim, ó, 1 e 1 é a solução dessa equação. Essa equação aqui, no caso, ela terá infinitas soluções, tá bom? Muito bem. Então a gente já viu o que é uma equação do primeiro grau. Ela pode ter uma incógnita só x e ela pode ter duas incógnitas x e y. Perfeito. Vamos lá? Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? É muito fácil você resolver. Olha só. Por exemplo, aqui eu te dou essa equação. 4 vezes x menos 2 igual a 6 mais 2x. Geralmente, numa equação do primeiro grau, umas equações simples, elas não vêm com parênteses, vem tudo bonitinho. Mas uma
equação mais trabalhosa, ela vai trabalhar com parênteses, pode trabalhar com colchetes, chaves e assim por diante. Bom, como é que eu resolvo? Primeira coisa, você tem que eliminar os parênteses, não é? Nesse caso aqui, como é que eu elimino isso daqui? Ó? 4 vezes x menos 2 igual a 6 mais 2x. Esse 4 eu vou multiplicar aqui para dentro. Faço a distributividade da multiplicação. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2, 8. Sinal negativo aqui. Já eliminei os parênteses. Agora o que eu faço? Eu vou efetuar a transposição dos termos. O que é isso, professor? O que é letra vem para o primeiro termo, o que é número sozinho vai para o segundo termo. Então, quando você tinha aqui, ó, 4x menos 8 igual a 6 mais 2x, o menos 8 vai para o outro lado como mais 8, e o mais 2x vem para esse lado de cá como menos 2x, tudo bem? Perfeito? Então, legal. Então, eu fiz a transposição dos termos. Aqui nesse primeiro termo aqui, eu só tenho termos que tem incógnita x, lá só tenho termos que são números. Agora, o terceiro caso que eu vou fazer, reduzir os termos semelhantes. Ó, 4x menos 2x dá 2x, 6 mais 8 deu 14. E por fim, você vai isolar a incógnita. O que é isolar a incógnita? Aqui não é 2x, vou deixar apenas o x, quer dizer que eu vou pegar esse 2 multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então, x vai ser 14 sobre 2, que deu 7. Então, solução x igual a 7. Perfeito? Muito bem. Então, é assim que eu resolvo uma equação do primeiro grau. Legal? Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Exemplo 2 aqui embaixo. Resolver a equação. Eu vou fazer o exemplo 2 aqui. Tudo bem? Olha o que a gente tem, ó. 4 vezes x menos 3 mais 40 igual a 64 menos 3 vezes x menos 2. Então, qual é o primeiro passo? Eliminar os parênteses. Então, eu vou pegar esse 4 e multiplicar aqui para dentro. Ó, vai ficar 4x menos 12 mais 40 é igual a 64. Esse menos 3x eu multiplico aqui para dentro para eliminar os parênteses. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Tudo bem? E menos 3 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais. 3 vezes 2, 6. Muito bem. Primeiro caso, eu eliminei os parênteses, está aqui em cima. Qual é o segundo caso? Efetuar a transposição dos termos. Então, eu posso chegar aqui, ó, tudo que é x para o lado, 4x já está aqui, está bonito. Menos 3x vem para o lado de cá como mais 3x. Igual, o 6 já está do outro lado, está bonito, não mexe com ele. O menos 12 e o mais 40 vão para o outro lado, com o sinal trocado. Menos 12 vem para cá como mais 12, mais 40 vem para cá como menos 40. Agora eu tenho que reduzir os termos semelhantes. 4x mais 3x deu 7x. E aqui eu tenho aqui, ó, 6 mais 12, 18. 18 menos 40. 18 menos 40 dá quanto? Menos 22. Perfeito isso? Muito bem. Opa, algum erro aqui. Não era 6, aqui era 64. Me perdoe. Tudo bem? Você nem viu isso, hein? Deixa eu passar, hein? Vamos lá. 62 mais 12 menos 40. 62 mais 12 dá 76. 76 menos 40 deu quanto? Mais 36. Concorda? Muito bem. Então, o 7 está multiplicando agora. Vou isolar os termos. Eu vou ter lá que x é igual a 36 sobre 7. Está lá o resultado. Perfeito? Muito bem. Bom, então, vocês vejam os exemplos que a gente deu e tentem resolver os exercícios que estão aqui. São exercícios muito fáceis, tá legal? Nas páginas posteriores. Faço os exercícios e vocês vão se dar bem nisso daí. Muito bem. Bom, nessa mesma folha, observe só. Nós temos o gabarito da aula anterior. Os exercícios parece que foi enviado, mas eles não saíram. Então, por isso eu coloquei os exercícios passo a passo, tá legal? Resolução passo a passo. Na verdade,
era apenas para a gente racionalizar, racionalize os denominadores, tudo bem? A letra A, você tinha 1 sobre raiz de 5. A letra B, você tinha 3 sobre 3 raiz de 2. Na letra C, você tinha 3 sobre 4 menos raiz de 3. E na letra D, você tinha 2 raiz de 5 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Então aqui eu resolvi passo a passo, observe, dá uma olhada aqui, ó. 1 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5 eu multipliquei por raiz de 5 em cima e raiz de 5 em baixo. 1 vezes raiz de 5 deu raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5 deu 5, porque isso aqui vai dar raiz de 5 ao quadrado, o quadrado corta com a raiz e fica 5. Aqui, 3 sobre 3 raiz de 2. 3 sobre 3 raiz de 2 eu vou multiplicar apenas por raiz de 2 em cima e embaixo. Professor, posso multiplicar por 3 raiz de 2 em cima e 3 raiz de 2 embaixo? Pode, mas se você multiplicar por raiz de 2 e raiz de 2 apenas, vai dar o mesmo resultado. E aí você tem esse 3 aqui, eu repito, raiz de 2 vezes raiz de 2 deu 2. E ficou 3 raiz de 2 em cima, simplifiquei, ficou raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Aqui você tinha 3 sobre 4 menos raiz de 3. Quando você tem uma subtração ou uma soma, aqui é a letra D, uma subtração ou uma soma, então você tem que multiplicar pelo conjugado. Se é A menos B, você vai multiplicar por A mais B em cima e A mais B embaixo. A única coisa que você tem que prestar atenção é que aqui A menos B vezes A mais B dá A ao quadrado menos B ao quadrado, perfeito? Muito bem, ó. Se eu tenho aqui, vou escrever aqui. A menos B vezes A mais B, produto notável, 7º ano, A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem. E aí você vai ter 4 ao quadrado deu 16, quadrado 4 com a raiz deu 3, 16 menos 3 deu 13. E em cima só era chegar junto, né? 3 que multiplica, bota entre parênteses, 4 mais raiz de 3. Muito bem. Então aqui na letra D, raiz de 3 mais raiz de 2, eu vou multiplicar pelo conjugado, que seria raiz de 3 menos raiz de 2 em cima e embaixo. Embaixo ficou A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, menos B ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado. Quadrado cortou com a raiz, em ambos os casos ficou 3 menos 2. E em cima só chegou junto 2 raiz de 5, que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2. Como 3 menos 2 é 1, ficou 2 raiz de 5, que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2. Esse foi os exercícios da aula anterior, que a gente está corrigindo passo a passo, tá bom? Façam os exercícios da aula de hoje. Um abraço para vocês, até a próxima.